Bom dia, bom domingo, a paz do Senhor. Vamos juntos ouvir aquilo que o Pai, que o Deus e Pai tem para os nossos corações. Temos conselhos do Espírito Santo de Deus, que Ele traz para mim e para você. Também temos resposta de Deus para orações, súplicas e dúvidas. E também temos uma clareza mental sobre aquilo que nós temos. Nós somos templo, somos morada do Espírito Santo de Deus. Quando o anjo ele chega para Maria e ele entrega a Maria ao conhecimento de Maria, o projeto de Deus que alcança a sua vida, o anjo diz para Maria, falando numa linguagem que eu e você entenda, para aplicarmos em nossa vida. O que o anjo está dizendo para Maria é: Maria, não é pelo meio humano, não será gerado da carne, não será gerado de relações humanas, mas do Espírito Santo de Deus, Maria, que desce sobre ti, e do poder do Altíssimo te guardando, te cercando. E esta palavra se cumpre sobre nós, porque Jesus disse que nós não estaríamos só nesse mundo. Então a gente não gera da carne, a gente tem gerado do Espírito Santo de Deus, que fala as palavras de Deus. E eu vou te mostrar na palavra de Deus. Para iniciarmos, a palavra de Deus vai nos dizer, lá em Gênesis, que você pode ler, pode acompanhar, capítulo 39, do verso 11 ao 12, diz assim: a mulher de Potifar agarrou José pelas vestes, na tentativa de seduzi-lo. José fugiu da casa, mas deixou suas roupas nas mãos dela. Então, José fugiu. Qual era a intenção? A mulher de Potifar estava seduzindo José. Estava rodeando José. Mas José lançou fora. E como foi que José lançou fora? Ele saiu do ambiente da tentação. Não se importou com o que iria ficar para trás, mas fugiu. E aí você pode dizer: José é covarde. Então você vai ler comigo na palavra de Deus, que diz assim, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Não sobreveio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. E não permitirá que vocês sejam tentados. E a tentação, ela também pressiona a nossa mente. Os nossos desejos, a nossa vontade, a nossa humanidade também é um meio de pressão. Também é um meio que traz pra gente aflição. Essa guerra que a nossa humanidade ela traz com seus desejos, suas vontades para a nossa vida. Mas Deus está dizendo que Ele provê livramento. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar.
Então, verso 14. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. A palavra do Senhor vem nos falar que as vestes de José, as roupas dele, ficou nas mãos daquela mulher. As vestes que o José usava na casa de Potifar, embora ele administrasse tudo que aquele homem tinha, porque aquele homem confiava em José, e Deus estava fazendo a casa daquele homem, Potifar, prosperar, porque a presença de Deus estava com José. E a Bíblia, ela nos fala que aonde a presença de Deus está, ela vai mudar o ambiente. Era a humanidade de José, embora ele fosse um homem íntegro, um homem que teme a Deus, que estava trazendo prosperidade e mudança? Não. É porque o reino de Cristo, ele vem consigo. Ele é o reino de vida, de ressurreição, de bênção. Então não vai permanecer do mesmo jeito. Não vai permanecer do mesmo jeito, diz o Senhor. Mas aí José estava sendo assediado. E nós estamos o tempo todo sendo assediados pelo mundo. E você vai entender ainda mais essa palavra. Tenha um pensamento na sua alma. Tenha um pensamento forte, como uma fortaleza. O que Deus tem para mim e para você é melhor e é além. É melhor e é além. Então aquela mulher ficou com as roupas de um escravo. Porque ele era um servo dentro daquela casa. E o que o Senhor traz para mim, para dizer para você, é que Ele vai te dar vestes novas. Vestes que combinam com o teu propósito, com as revelações e com os sonhos que Ele mesmo gerou em você. Não importa quem diz que você é um sonhador, que você é uma sonhadora, porque você abre a boca e fala o quê? Fala as revelações de Deus, fala os sonhos de Deus, fala a palavra de Deus. Porque quando a palavra diz assim, em Isaías 53, que todo castigo estava sobre ele, quem toma posse dessa palavra? Quem reconhece como Paulo, miserável homem que sou, mas reconhece, por causa do Filho eu sou abençoado. Por causa do Filho eu sou abençoada. Então eu creio o quê? Eu creio que o Filho pode liberar sobre a minha vida poder e mudar a minha realidade. Se eu perguntar à cultura ou à sociedade do tempo, vai dizer, não importuna o mestre. Tu não pode tocar o mestre. Mas aquela mulher internamente dentro de si, ela pensou, ele pode mudar a minha realidade, eu vou continuar insistindo, eu vou me esforçar. Então não pense que não tem mais nada. Aquela mulher não pensou, eu não tenho mais jeito, não tem mais jeito para minha vida, eu vou continuar aqui vivendo até que a morte me alcance. Não, tem jeito. Eu ouvi falar de Jesus, agora eu vou atrás dele, ele vai liberar o meu milagre. Aleluia, glória a Deus. Ela não ficou parada. E o que aconteceu? Em Gênesis, capítulo 41, verso 42, para você que teme a Deus, para você que tem andado em integridade, não tem cedido à sedução do mundo, não tem cedido, eu vou ler essa palavra com você, receba em nome de Jesus, mas mesmo que você não receba, porque teve uma vida cheia de sofrimento, porque foi traído, foi abandonado, foi largado, foi rejeitado, foi maltratado e carrega dor e sofrimento. Não tem como você não carregar dor e sofrimento. Porque você não é um super-homem nem uma mulher super-homem. O que você é um ser humano. Um ser humano que sente a pancada, que mexe com a estrutura, pode não ter perdido o equilíbrio, porque mantém a sanidade, mantém a confiança em Deus, mantém o temor em Deus e as próprias revelações. E as próprias palavras de Deus lembra a
ser o teu futuro. Não foi por acaso que Deus deu aqueles sonhos a José. Deus sabia da vida que ele iria passar. Porque eu, no lugar de José, eu pensaria, não vou desistir. Deus tem um futuro para mim. Ele revelou o meu futuro. Embora eu passe por essa dor. Hoje eu entendo a importância de crer na palavra de Deus e saber as bênçãos que a minha vida carrega. Em saber que Deus não só é o meu Deus, mas que Ele é o meu Pai. De que Ele cuida de mim. De que Ele me protege. De que Ele me guarda. De que eu padecer para essa carne, eu anular ela, eu esmagar ela, é confiar de que o que Deus tem para mim é melhor. Do que o que Deus tem para mim não está nem na minha mente. Bora lá, porque a palavra de Deus vai clarear a sua mente. Vai te tirar desses pensamentos escuros e vai te trazer para a vida. Vai trazer uma limpeza, vai trazer uma poda, vai trazer renovação, vai trazer transformação, vai trazer mudança de vida. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então vamos lá. Ele fugiu. Os 3 jovens na fornalha de fogo, que estavam sendo convidados a adorar, a colocar Nabucodonosor como Deus, a fazer o que a multidão está fazendo, a negar a verdade, onde Deus diz que Ele é o único que deve ser adorado. Aqueles 3 jovens padeceram para si. Eles não se importaram com o status, com a posição, com as vestes lindas que eles deviam vestir naquele reinado de Nabucodonosor. Eles preferiram perder tudo, até a própria vida, mas não negaram ao seu Deus. Isso é padecer para a sua carne, porque a sua carne não vai querer enfrentar uma fornalha de fogo. Você não sabe o que vai acontecer? O que uma fornalha de fogo faz? Vai queimar, a morte é dolorosa. Enquanto você está na situação, a situação lhe queimando, lhe castigando e daqui a pouco morre. Mas o que era predestinado ou arquitetado para aqueles jovens não foi o que aconteceu, porque Deus estava com eles na fornalha de fogo. Por quê? Porque Deus diz, quando passares pelo fogo, vocês vão ficar lá só, vocês vão queimar até morrer? Não, não é isso que diz Isaías 43, que nos traz agora essa palavra, o Senhor. Não é isso que diz Isaías 43, que nós estaremos só na fornalha de fogo. A palavra de Deus diz que quando é o momento, você passar, você atravessar águas profundas, nessa versão, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Então, qual é a recompensa? Não vai se afogar. Qual é a colheita? Não vai se afogar. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Então, o que aqueles jovens estão colhendo? Eles estão semeando, se submetendo a Deus. Eles estão semeando obedecer a Deus. E o que eles colheram? As chamas não o queimarão. Pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Sebá, a fim de que você fosse meu, diz o Senhor. Então o que aconteceu? O faraó, lá em Gênesis 41, 42, o faraó tirou seu próprio anel de sinete, o seu selo. Deu a José autoridade e o colocou no dedo de José. Além de vesti-lo com roupas de linho fino e colocar um colar de ouro em seu pescoço. Então, aquelas vestes que ficou para trás, o velho que ficou para trás, lembra o que o Senhor está dizendo para a gente a semana todinha?
avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Ficou o que nas mãos da mulher de Potifar? A roupa de escravo. Isso. Então ficou no mundo. As vestes de escravo. E Jesus nos deu a autoridade, nos vestiu com roupas de linho fino e um colar de ouro em seu pescoço. Então o que ficou para trás não vale a pena, diz o Senhor. Porque o que Deus tem hoje, agora, para mim e para você, são vestes novas. Vestes que trazem, vestes de linho fino e um colar de ouro em seu pescoço. Deus traz honra. Então aquilo que José não tinha, Deus deu. E Deus não ficou só nisso. Ele ganhou também uma esposa. E aí eles tiveram filhos. Ou seja, se multiplicaram, cresceram dentro do Egito. E é o que se cumpre na minha vida e na sua. O que ficou para trás, ficou para trás. Ficou nas mãos do mundo. Aquelas vestes. Mas agora, quem te dá vestes novas é o Senhor. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim, lá em João, capítulo 6, o verso 60. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. As palavras não foram ditas para Jesus, mas Jesus sabia os pensamentos dele. Jesus sabia o que estava gerando no coração deles. No coração deles é um sonhador, no coração deles é presunçoso, é mau, é enxerido. No coração deles é difícil o que ele ensina, é difícil o que ela ensina. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Você tem essa dúvida? Você que fala a verdade? Você que é fonte? Porque Jesus está vivo dentro de mim, de você? Porque Jesus está usando a boca do templo para anunciar a verdade, para libertar pessoas, para trazer provisão para a vida de pessoas, usando a minha boca e a sua. Você é templo, você é morada, você é instrumento de Deus aqui neste mundo. Você é luz, você é sal. Aí você diz, eu não tenho nada. O profeta, ele tinha uma palavra de Deus aí ali, ó. Ele ia encontrar uma viúva, ele ia para a casa de uma viúva. A viúva tinha uma farinha, a viúva tinha um azeite. Ela pensava que ia comer e ia morrer. Ela e o seu filho, estou traduzindo e vamos abrir essa palavra que o Senhor está trazendo agora. Mas ele liberou a palavra, a boca dele. Ele tem uma palavra, uma palavra de provisão, uma palavra para não haver morte, mas haver vida, uma palavra de sustento para fisicamente. Ele tinha acesso à autoridade para liberar aquela palavra, porque Deus liberou para ele uma palavra. Balaão, ele tinha, e os inimigos sabiam, falou para Balaão, lá em Números, capítulo 22, você pode ler do 3 ao 4. Os inimigos, resumindo, via o povo de Deus como uma ameaça. Eles haviam sido libertos do Egito. E Deus os abençoavam. Então os inimigos via ele como uma ameaça. E a gente já viu na palavra de Deus que quando pessoas que têm sentimentos de inferioridades não tratado em sua humanidade e se sente ameaçado, sim, são casas aonde o diabo ele pode usar para realizar os seus desejos, para realizar as suas maldades.
Você vê isso no rei do Egito, que se sentia ameaçado pelo povo e colocou uma sobrecarga maior do que o povo poderia carregar. Você vê isso, os judeus, os fariseus se sentiam ameaçados por causa do ministério, do propósito, daquilo que a vida do Filho de Deus carregava, e por isso tramavam a sua morte e tramavam apedrejá-lo. Então, queriam usar a boca de Balaão para amaldiçoar. Então, veja, você diz, não tenho nada. E essa boca que você tem do templo, que não é seu, é de Deus. Então, o que os inimigos diziam? Eu sei, verso 6, eu sei que quando você abençoar alguém, esse alguém fica abençoado. E se você amaldiçoar, fica amaldiçoado. Veja, os inimigos sabiam o poder da palavra profética, o poder de falar a palavra de Deus, o poder de ter consigo a presença de Deus e que aquilo é um decreto. Então você está diante de uma viúva, diante de uma situação difícil e você não libera a palavra que muda a realidade física das pessoas. Não porque você confia em si, mas porque você conhece Isaías 53. Porque você conhece as palavras de Deus. Então a palavra de Deus diz assim: e o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida. O Espírito de Deus é quem dá a vida. O Espírito de Deus é quem dá a vida. Mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele. E sabia também quem ia traí-lo. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele. E sabia também quem ia traí-lo. O que Jesus quer trazer hoje, eu vou continuar lendo, porque eu tenho uma mensagem do Senhor para a nossa vida, porque me alcança você. É que eu e você tem que falar a verdade. E você vai entender. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Segura essa palavra. E muitos seguidores o abandonaram. Lá em 1 João, capítulo 2, do verso 18 ao 19. A palavra do Senhor diz: meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem. Pois agora, muitos inimigos de Cristo já têm aparecido. E por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Então muitos abandonaram quando Jesus fala a verdade. Quando Jesus, está ali anunciando espírito e vida, e pessoas não creram. Ele sabia quem ia crer, ele também sabia quem iria traí-lo. E aqui tem uma resposta do Senhor para a minha vida e para a sua, para pessoas que abandonam. Presta atenção, junto comigo. De fato, essas pessoas nos deixaram
porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro. Elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Elas nos deixaram para que fique bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo. E por isso todos vocês conhecem a verdade. Cristo tem derramado o Espírito Santo sobre vocês. Cristo tem derramado o Espírito Santo sobre vocês. É por isso que o azeite está enchendo as vasilhas. É por isso que o azeite está enchendo as vasilhas. As vasilhas vazias. As vasilhas vazias. Não importa o tamanho das vasilhas. O Espírito Santo de Deus. Deus tem derramado do seu Espírito sobre nós. Então abre a tua boca e profetiza no nome de Jesus. Abre a tua boca e anuncia a verdade de Jesus, que é Espírito e vida. Ah, não vão crer. O que você pode fazer? Ah, vão abandonar? O que você pode fazer? Até para os mais íntimos. Diz as palavras de Deus que eu lerei com você. Então, nos deixaram porque não eram do nosso grupo, para que fique bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Quem deixou o grupo não pertencia ao nosso grupo. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo. E por isso todos vocês conhecem a verdade. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Nunca nenhuma mentira vem da verdade. Então, quem é mentiroso? Quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isto é o inimigo de Cristo. Quem diz isto é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho, tem também o Pai. Por isso, olha aqui uma exortação para mim e para você. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Aleluia. Se aquilo que ouviram, se é uma condição, eu preciso frisar. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, ou seja, ficar guardado. É isso que está no coração da gente. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então, o que é que vai acontecer? Qual é a colheita? Então, viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. Qual é a condição? Se as palavras de Jesus, se a verdade estiver dentro de você. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto: a vida eterna. Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los, seduzi-los, atraí-los, fazê-los cair. Porque se José cedesse à tentação, aleluia, ele iria cair, ele iria desobedecer. Aleluia! Então, isso aqui é porque eu estou escrevendo isso a vocês a respeito do que estão tentando, seduzindo, tentando atrair, enganá-los. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês,
não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios. A verdade em você. A verdade em você. Para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim, não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. Já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Quem faz o que é correto é filho de Deus. Então veja, quando eu estava lendo aqui, o Espírito Santo falou. Lembra? Eu já ouvi fala de várias pessoas que Cristo está dentro de nós, que não é necessário ir para a igreja, viver na igreja. Isso é uma fala que está alinhado com a palavra de Deus? Não. Isso é uma verdade, isso é uma mentira. Você tem que congregar junto com seus irmãos. Mas não é só ir para a igreja. É ter um relacionamento com Deus. É ter uma vida diária com Deus. É buscar em Deus resposta, recursos, providências, libertação, tudo. O meio que ele vai usar é ele que vai dizer. É ele que vai dizer. É ele que vai dizer. A palavra de Deus fez a farinha e o azeite não acabar. Aleluia, glória a Deus. Então, lá no verso 15 e 16 diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. O que é inimigo de Deus? Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Não ama a Deus, o Pai. Lembra que o Senhor falou? O Pai cuida. Nada que é deste mundo vem do Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Eu vou terminar de ler. Presta atenção. Saiu do meio do grupo. Jesus foi buscar a ovelha que se perdeu. Mas aquele que o Pai dava tudo do melhor e decidiu por uma vida e ficar cheio de pecado, ele voltou com as suas próprias pernas. Arrependido, convertido. Ele não iria praticar mais aquelas obras. Aquela velha vida mundana. Ele voltou arrependido, sabendo que pecou contra Deus e contra o seu Pai. Então, se não há reconhecimento de que foi pelo mau caminho e a pessoa continua fora, tem que esperar o processo, porque eu estou tentando dar a linguagem para o que o Senhor quer falar. Vai voltar, mas vai voltar arrependido, vai voltar arrependida. A gente não vai insistir para ficar. A pessoa já decidiu sair. Já decidiu ir para o outro lado. Porque se voltar amarrado, não está reconhecendo que aquele é o melhor lugar. Não está reconhecendo que ali tem o melhor. Entende? Então o pai aceitou o filho. Ele voltou arrependido. Ele reconheceu seu pecado contra Deus. Ele abandonou as más obras. Ele tinha agora uma nova vida. Na casa do pai, fazendo a coisa certa. Agora a ovelha que se perdeu do rebanho, Jesus foi buscar. Porque se perdeu. Não fez uma escolha consciente. Eu quero sair, eu vou me entregar ao mundo. Não, se perdeu no meio do caminho. Aí Jesus vai buscar. Na parábola, né? Que ele conta. Mas o filho pródigo não, ele fez uma escolha consciente, ele quis sair, ele quis ir para o mundo, ele quis se amoldar ao mundo, ele quis os prazeres do mundo, ele quis a dopamina do mundo, ele quis a recompensa do mundo. Então qual é a nossa posição? Rapaz, não, a pessoa deixa,
deixa. A pessoa é livre para escolher. A pessoa é livre. Não tente manter com você quem quer ir embora. Não tente insistir com quem já decidiu viver uma vida de pecado. Conscientemente. Então, a palavra diz, não amem o mundo nem as coisas que nela há. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana. Os maus desejos da natureza humana. A vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. A vontade de ter o que agrada aos olhos. A vontade de ter o que agrada aos olhos. O que agradou os olhos de Ló? A riqueza da cidade. A prosperidade da cidade. Então, ele escolheu pelo que agradava os seus olhos. E Abraão escolheu a presença de Deus. Não importa para onde Abraão vai. O que importa é que Deus está com ele. E se Deus está com ele, aonde ele botar o pé dele, vai prosperar. Vai prosperar por causa da humanidade? Não, por causa da presença que vai com ele. A presença de Deus. Então, e o orgulho pelas coisas da vida. Eu me orgulho, o orgulho pelaquilo que tem. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então, qual é a nossa vida? Viver para fazer a vontade de Deus, assim nos diz o Senhor. Então, voltando para Jesus, aí olha o que Jesus fala. Foi esse motivo que eu disse a vocês, que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Jesus foi atrás dele? Não, eles tomaram a decisão, mesmo ouvindo a verdade. Eles ouviram a verdade, mas tomaram a decisão de não crer, de não ficar. Aí Jesus vai trazer ainda ao filtro, ainda vai trazer para os mais próximos. Porque entenda algo que o Senhor está tentando que o Senhor me ensinou e que eu não tinha prudência. Querer manter junto de mim quem não quer que eu obedeça a palavra. Jesus mandou eu segurar a rede. Jesus mandou eu voltar para o mesmo barco, lançar a rede. Aí existe alguém próximo que diz, não faz assim, não faz assim. Essa pessoa quer fazer a vontade de Deus, está se colocando numa posição contrária. Não importa se eu me frustrei. Não importa se eu já tentei daquele jeito. Se Jesus está dizendo para mim, tenta de novo, vai de novo, usa as mesmas coisas que tu tem, porque tu já tem estrutura, tu já tem rede, é só tu lançar. Ele não me disse resultado, ele disse uma direção e eu tenho que confiar na sua palavra. Aí alguém está se colocando na tua vida e dizendo, não faz desse jeito. Essa pessoa quer fazer a vontade de Deus? Eu e você já tem o que é necessário para o nosso milagre. Mas Lilian, a farinha da panela está acabando. Mas Lilian, os credores estão na minha porta. E eu só tenho esse azeite. Jesus vai multiplicar o que você tem e não vai faltar, vai sobrar, vai sustentar diante dessa situação, diante dessa circunstância. Então você tem algo e o que você tem, Jesus vai multiplicar, Jesus vai multiplicar, Jesus vai multiplicar e ninguém vai morrer de fome. A multidão se alimentou espiritualmente. E Jesus, alguém chega para Jesus, entrega nas suas mãos. Alguém estava no meio da multidão, pegou aquilo que poderia achar que era pouco, mas é o suficiente para Jesus multiplicar e fazer um milagre. Mas se você colocar nas mãos dele, nas mãos de outra pessoa, não ia se multiplicar. Nas mãos de outra pessoa, não ia haver divisão. Nas mãos de outras pessoas não poderiam ser alcançadas. Nas mãos de outra pessoa,
Iria haver fome, pessoas morreriam de fome no meio do caminho. Mas nas mãos de Jesus, ele partiu, ele partiu, ele partiu, ele dividiu, ele compartilhou, ele dividiu, ele compartilhou. A palavra manteve a farinha na panela. A palavra fez o azeite não se acabar enquanto havia vasilhas. Amém? Glória a Deus, né? Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? É os íntimos. Será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Então, eles estão próximos a Jesus, eles sabem o que a vida de Jesus carrega e eles creem, eles acreditam. O que você acredita? Então, eles acreditam naquilo que a vida de Jesus carrega e em quem Jesus é. Jesus disse: foi eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é o diabo. Jesus afirma. Imagina. Aquele que estava no meio era o próprio diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes. Pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Presta atenção. Ele estava com veste de discípulo. Veste de discípulo. Ele é carne, ser humano, Judas. Jesus também, em carne. Mas o que Jesus está dizendo que ele é? Um diabo. Iria traí-lo. Trair o Filho de Deus. Trair a mesa saudável. Jesus partilhou do seu pão, mas partilhou só aquela única vez. Não partilhou mais. A gente continua partilhando o nosso pão, aquilo que está na mesa, com pessoas que já decidiram não se limpar. Decidiram realizar o desejo e o plano do diabo em suas mentes, porque o diabo colocou na mente uma ideia, um desejo, um plano e eles acolheram e estão sob influência de dominadores. Mas não é de dominadores do bem, não, é dominadores do mal. Não estão sob o domínio do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus, mas estão sob domínio do próprio diabo. Então Jesus partilhou com ele o pão e ele decidiu trair Jesus. Mas me diga quando foi que Jesus partilhou o pão de novo? A palavra do Senhor vem nos dizer, ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Judas teve todo o tempo para se ter misericórdia, tempo para perdão. Mas Judas mostra com a vida dele que se a verdade não estiver dentro de nós, se as palavras não estiver dentro, essas casas precisam estar sujas. Para quê? Para o diabo as dominar. Então, deixa eu ver se eu esqueci algo. Porque esse é conselho do Espírito Santo, eu estou aprendendo, né? Aleluia, glória a Deus. Quando Deus fala lá no verso 12, de Números, capítulo 22, verso 12, Deus disse a Balaão, não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. Então o profeta, ele tem a boca. Ele tem a boca. E com a boca pode amaldiçoar e pode abençoar. Você vai entender. O que é que Deus está dizendo para Balaão? Não vá com eles, os inimigos. Não faça o que eles querem. E o que eles queriam?
queria que Balaão fosse com eles e que amaldiçoasse. Então, lá em Tiago, capítulo 4, verso 4, diz assim: inimigo de Deus, eu coloquei assim, inimigo de Deus, adúlteros. A palavra de Deus diz, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Preste atenção. Se você quiser ser amigo do mundo, ceder à sedução do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Então, Balaão estava sendo seduzido para ir para onde? Para ir para o lado dos inimigos. E o mundo, a palavra está dizendo aqui, ó, se você tem amizade com o mundo, você se constitui inimigo de Deus. Porque o mundo não leva em consideração as coisas de Deus. Você está entendendo? E o que é que atraía Balaão? O que é que atraía Balaão, que a palavra de Deus nos diz? O que é que agradava aos olhos dele? As riquezas. Então, através daquilo que atrai ele, as riquezas, ele estava sendo seduzido a ir para o lado dos inimigos, emprestar a sua boca para amaldiçoar o povo de Deus. E a palavra de Deus vem nos dizer que aquele que tem amizade com o mundo, adúlteros é infiéis, são traidores. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. E se você é amigo de alguém, você tem que ter uma relação proximal. Você compartilha da sua intimidade com o mundo. Compartilha da intimidade com o amigo. E se está muito próximo, é uma voz que tem acesso a você. E nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. É o que a palavra de Deus, que Jesus falou sobre nós. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por quê? Porque Cristo nos tirou do mundo de escuridão. Nós estamos no seu reino, no reino da luz. Então, se nós temos a amizade com o mundo, somos inimigos de Deus. E um amigo, ele é uma voz que te seduz mentalmente a não obedecer à palavra de Deus. Estava tentando dar uma linguagem para aquilo que o Espírito Santo está falando. O mundo é uma voz para que você venha cair em tentação, como a mulher de Potifar. Mas você não é mais escravo nem escrava. Deixa as vestes de escravo nas mãos da mulher de Potifar e vai avante, rumo ao teu propósito. Pega só a mochila que o Senhor tem colocado nas tuas costas, porque eu tomei uma decisão interna, porque essas decisões, por isso do relacionamento com Deus é interno. Não importa quem não acredita, não importa o que as pessoas pensam. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio nas suas palavras, eu creio no que Ele carrega, eu creio na Canaã que Ele é, uma Canaã de bênção, uma Canaã de mel, de leite e mel. Ele é um ambiente próspero, Ele é um ambiente de vida e não de morte. Eu creio em Jesus Cristo. E eu vou colocar nas minhas costas só aquilo que Ele quer que eu carregue. Então quem não crê não tem problema, porque dentro de mim eu tenho algo. O que eu quero ouvir de Jesus é: bendita do meu Pai. Porque eu estou compartilhando, claro que o Espírito Santo está trazendo agora, porque você precisa ter esse momento com Deus para você saber o que você quer. Também, eu sempre digo para ele assim: eu sei que não é possível se depender da minha humanidade, se depender das minhas forças. Por isso que eu clamo pelo teu poder, que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque a carne, ela é fraca, mas o teu espírito, ele está pronto.
Entende? A minha carne é fraca, a sua carne é fraca, mas o Espírito, a presença do Senhor, ela é forte, ele é corajoso, ele não é covarde. Ele não se entrega ao medo. Medo é coisa da carne. Covardia é coisa da carne, não do Espírito de Deus. Então a carne é fraca, o Espírito não. Então que eu tenha mais da tua palavra, da tua presença, porque assim eu vou andar com coragem, com cabeça erguida, seguindo rumo ao meu propósito. O meu foco é o céu, porque eu creio que o céu existe, eu creio na vida eterna. Então eu não vou parar, eu não vou desistir. E as vestes vai ficar lá, as vestes velhas, nas mãos da sedução do mundo, porque eu quero as vestes novas, a nova vida que Jesus ele tem para mim. Então, lá em Lucas, deixa eu ver se é Lucas 8, Lucas 18. Aleluia! Glória a Deus. Olha o que o Senhor diz para mim e para você, que é uma outra palavra que o Senhor trouxe. Lucas 18, 35 ao 45. Lucas 18, 35. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. Aleluia! Ele não ficou contente em estar no caminho, na beira do caminho, pedindo esmola. Ele decidiu, ele tomou uma decisão de sair daquela situação. A mulher do fluxo de sangue, ela não se contentou em continuar sangrando, porque ouviu. Então ele, quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando. Responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Tenha compaixão de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Quando ele chegou perto, Jesus podia ter liberado o milagre dele de longe, mas ele perseverou. Ele não ouviu a multidão. Ele não queria ficar mais naquela situação pedindo esmola. Ele queria que Jesus mudasse a sua realidade. Então, muitas pessoas estão com a situação financeira difícil. Vou trazer essa palavra porque é o que o Espírito Santo falou antes. E eu vou trazer de uma forma para você entender o que o Senhor quer falar. E essa situação aperta, aflige, tá difícil, tá carregado, tem poucos recursos, mas não estão clamando a Jesus para Jesus mudar a sua situação. Estão contentes em viver dentro de uma miséria. Estão contentes também em viver uma vida miserável. E não estão pedindo a Jesus uma nova vida, que só Ele pode entregar. Estão sangrando, mas não estão buscando nele. Tem gigante, mas não estão buscando ele. Veja, esse homem gritava, ele chamava, ele queria a atenção de Jesus. Ô rapaz, cala a boca! Ele estava nem aí, avante, avante, avante. Ele tinha um foco, e o foco dele era: eu quero ver, eu quero uma nova vida. Eu quero sair do meio do caminho. Eu quero sair da esmola. Eu quero sair. Eu quero ter como me sustentar. Eu quero ter como andar sem essa muleta. Eu quero. E ele sabia que só Jesus podia tirá-lo daquela situação que humilhava, que o limitava.
que o condenava. E Jesus, ele veio para nos tirar da condenação eterna e nos dar a vida eterna. Jesus é saúde, Jesus é ressurreição, Jesus é vida. Então, Jesus disse: veja, você está curado porque teve fé. Foi ele que creu em Jesus. Foi ele que decidiu chamar a atenção de Jesus. Foi ele que continuou indo atrás de Jesus. Quem quiser falar, que fale. Não vai mudar a minha situação. Quem manda eu calar a boca não pode mudar a minha situação. Então, profetas de Deus, anunciem a palavra de fé, a palavra de mudança. Porque é Deus que cumpre a sua palavra. Creia no Filho. Porque Ele continua curando, Ele continua fazendo ver, Ele continua tirando o paralítico de cima das suas camas, Ele continua estancando o fluxo de sangue. É o seu poder, é a sua vida, é as suas vestes. É as vestes do Filho. Então Jesus disse: veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos que viram isso começaram a louvar a Deus. Então veja, no verso 41 diz assim: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo. Ele afirmou. Ele queria algo novo. Ele não queria aquela vida. Ele não queria aquela vida. Muitos estão dentro desse ciclo. Não pedem a Jesus para mudarem a sua vida. Então como Jesus vai ajudar alguém que não quer se ajudar? Que não se esforça? Que não busca? Quer que Jesus faça tudo? Vá lá, pegue você. Não, você tem que estar incomodado com a situação que você vive, de miséria, de migalhas, de humilhação. Veja, Ana era humilhada. E ela orou a Deus. Ela pediu para Deus mudar a sua situação. Ela não queria nem conversa com Penina. Ela pediu a Deus que podia mudar a sua realidade, que podia abrir o ventre dela, que podia fazer ela gerar. Então ela foi falar com Deus, com a pessoa certa. Como o pastor Eduardo, o esposo da pastora Camila, falou, que a mulher não foi falar com o agiota para quitar suas dívidas. Não foi ao banco. Ela foi falar com quem? Com quem ela foi falar? Com o profeta. E ela recebeu uma palavra. E aquela palavra trouxe a provisão para a quitação das dívidas que o seu marido havia deixado. Então veja, a palavra do Senhor nos diz. Então, o que é que você podia dizer? Ele podia pensar, né? Eu não tenho nada, mas ele tinha voz. Ele podia correr. Ele podia caminhar e ir atrás de Jesus. Então, você tem o que você precisa para o seu milagre. Ele tinha voz. Ele podia correr. O problema dele era na visão. E ele pediu a Jesus para mudar a sua realidade. Tirar a sua cegueira. A mulher... Lá em 2 Reis 4:2. Em 2 Reis 4:2. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga o que é que você tem em casa. Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Aí aqui, ó, a palavra de Deus renovando os seus pensamentos, dizendo para ela, não é que você não tem nada, o que você tem é suficiente. Ela pensava não ter nada, mas a palavra de Deus cura ela. Eliseu disse: vá pedir os seus vizinhos lhe empreste muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comece a derramar azeite nas vasilhas e vão pondo de lado aqueles que forem ficando cheias. Então ela tinha o suficiente para quê? Para que a palavra de Deus fizesse um milagre. O outro é 1 Reis 17:14.
1 Reis 17:14. Para você que acha que não tem nada. 1 Reis 17:14. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Não vai acabar. É o suficiente. O que você tem é o suficiente. Creia na palavra de Deus que Ele vai multiplicar. Ah, Lilian, como é que Ele vai fazer surgir? Eu não sei, irmão. Mas o profeta está dizendo para ela. Veja. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida. Vá fazer com o que você tem. Vá fazer com o que você tem. E à medida que ela vai fazendo, pegando para fazer, não acabava. À medida que ia derramando ali. Bora lá, ela tá lá só com a jarrinha de azeite. Tava vendo multiplicação? Enquanto tava na mão do menino que tinha peixe e pão, houve multiplicação? Só multiplicou quando ele colocou nas mãos de Jesus. Só multiplicou quando ela derramou o que ela tinha. Então o que ela tinha foi dividido. Essa mulher, depois que ela preparou, então ela ela diz assim: juro pelo Deus vivo, Senhor, que não tenho mais pão. Não tenho. A outra disse: não tenho nada. Ela disse: não tenho mais pão. Aí ele traz: a palavra de Deus nos cura. A palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus nos renova. Só tem um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite no jarro. Existe problema no que ela disse? O problema não está no que ela tinha. Porque o que ela tinha, na verdade... O problema está a gente achar que o que a gente tem é pouco. Que não é o suficiente para Deus fazer um milagre. Entende? Não é a quantidade. Mas nas mãos de quem você coloca. É nas mãos de Jesus. Então, a palavra de Deus diz: meu pai, só tem um punhado de farinha de trigo na tigela e um pouco de azeite no jarro. Ok. Estou aqui catando os 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morremos de fome. Vamos fazer uma avaliação psicológica aqui. Como é que estão os pensamentos dela? Os pensamentos dela estão promovendo saúde? Ou se continuar assim vai adoecer? Vai adoecer. Ela vai ter a parte cognitiva dela toda afetada. Porque o que ela tem é pouco, é real. Mas que vai morrer, aí já é uma outra coisa. Aí já tem a ver com o futuro. Ela nem preparou ainda, nem acabou aquilo que ela tinha. Então a palavra de Deus vem trazer cura, libertação. Não se preocupe. Olha aqui a paz na mente. Olha aqui a paz que excede todo entendimento. Ela ainda não estava vendo multiplicação, ela estava recebendo palavra, ela estava recebendo consolo, ela está recebendo a mensagem. E depois que ela recebeu, o físico fez a sua obra, o seu trabalho. Haja luz, houve luz. Vai haver farinha na panela, não vai se acabar não. Não se acabou. Vai ser liberto. Vai se libertar. Você está entendendo que ela está sendo consolada pela palavra? Ela está sendo... A preocupação da mente dela está saindo pela palavra de Deus. Não é qualquer palavra, é a de Deus. Disse Elias: vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias.
como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Vejam, a palavra é clara. Por que não acabou? Porque o Senhor havia prometido por meio de Elias. O Senhor, porque Deus é fiel à sua palavra. Moisés também tinha um cajado para a gente encerrar. Êxodo 14. Êxodo 14. Deixa eu ver. Eu acho que eu não. 15. Deixa eu ver se é. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Então avante, marche em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.